Cumprimento os irmãos, as irmãs que estão aqui presentes, os irmãos e as irmãs que estão em casa, né? Almejando que o amor de Deus, nosso Pai, continue fortalecendo o nosso caminhar na fé. Que bom estarmos em escola dominical, esta escola que nunca fecha, né? Está sempre aberta, disponível para o aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. Quantas vidas foram transformadas pelo ensino, pelo conteúdo da palavra de Deus na escola dominical. Não tem formatura, é verdade. Essa é a escola e o único diploma que ela dá para nós é o desafio de sempre continuarmos aprendendo, né? É a escola dominical, a universidade do crente. E no culto à noite, acaba sendo uma extensão daquilo que nós aprendemos na escola dominical. Então, cumprimento a todos vocês. E eu me lembro quando eu cheguei, eu já contei para os irmãos, né? Vou repetir. Quando eu cheguei em Presidente Prudente, adolescente, 8, 9 anos, pré-adolescente, né? 8 anos, 9 anos, a esposa do pastor foi me receber lá na porta. E foi tão carinhosa comigo, né? Começou me perguntou meu nome, de onde que eu vinha, né? E a gente falava muito pouco, né? E interessante que depois o pastor se transferiu, fui reencontrá-la em São Paulo, na Igreja Metodista da Vila Mariana. Fui lá uma vez participar do aniversário da igreja, depois de 45 anos, fui encontrar cabelinho branco, né? Mas foi o encontro na escola dominical, né? Onde a gente conversa, dialoga e assim por diante. O mês de maio é um mês importante para as famílias cristãs, né? Porque o mês de maio é considerado pelo calendário cristão como o mês da família, não é isso? Mês da família. O mês de maio também se comemora, se enaltece, se assim podemos dizer, o Dia das Mães, não é isso? Um dia muito esperado, ainda mais pelo comércio, né? Dia das Mães, presentes e aquela coisa toda. E também no mês de maio, a igreja que comemora, né? E acho que a igreja central também no mês de maio, né? As duas igrejas comemoram datas de fundação. E para nós, né? Maio, né? E para o metodismo, né, mundial, o mês de maio, dia 24 de maio, é comemorado o dia do coração aquecido. Todos nós sabemos, né? Conhecemos esse momento importante na vida de Wesley, que foi o toque final para ele deslanchar com a proposta dele de uma igreja mais atuante, mais vibrante, né? E vocês devem saber também que Wesley nunca deixou a igreja anglicana. Ele morreu como pastor anglicano. Ele não queria separar-se da igreja anglicana. Quando o metodista foi para os Estados Unidos, aí sim, ocorreu o rompimento com a igreja anglicana, tornando-se a igreja metodista nos Estados Unidos. E então, essa experiência de Wesley ocorreu no dia 24 de maio de 1738. 5 dias antes, eu não sei se os irmãos sabiam, ou 4 dias antes, mais ou menos, Carlos Wesley tinha passado por essa experiência, né? Carlos Wesley tinha passado pela experiência. E John Wesley vivia um momento grande turbulência dentro dele, porque ele tinha chegado de
dos Estados Unidos, da Geórgia, um missionário, não foi bem sucedido lá, né? Não foi bem sucedido. No retorno, ele começou a repensar a sua caminhada quando ele vai lá naquela igreja, na rua Aldersgate, sente o toque da graça em seu coração. Muito bem. Então Wesley, ele elaborou alguns princípios fundamentais para o movimento que ele estava fortalecendo, né? Que estava criando, estava surgindo. Ele criou alguns princípios. E eu diria assim, um cânon doutrinário. E durante o tempo que ele foi desenvolvendo, para nós metodistas, cânon doutrinário para nós, que ele estabeleceu, são os seus sermões, né? Ele escreveu vários sermões, as notas dele sobre o Novo Testamento e o credo apostólico para nós, né? Então, o credo apostólico é uma síntese da posição dos cristãos na época, fortalecendo a criação, né? A fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Enaltece a criação, criador do quê? Do céu e da terra. Aí fala da encarnação. E em Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Então, o credo apostólico a gente pensa, não, é da Igreja Católica Romana. Não, a Igreja Católica Romana utiliza o credo apostólico também. Mas ele foi estabelecido no Concílio de Nicéia em 325. Naquela época nem tinha ainda essa ideia de Igreja Católica, né? Então, o credo apostólico é uma síntese da posição doutrinária da Igreja naquela época, porque havia muita discussão. Muita. Para se chegar a esse credo, ocorreram muitas discussões em torno da pessoa de Cristo. Alguns aceitavam Cristo de um jeito, de outro jeito. Aí, naquela época, a liderança da igreja se reúne e estabelece esse princípio. É uma posição doutrinária curta, mas muito objetiva. Muito bem. Então, Wesley, nas suas pregações, ele tratou de vários temas. E ele estabeleceu alguns passos para a pessoa, por exemplo, o que ocorre numa pessoa ao ser convertida. Então ele estabeleceu, ele comparou esses passos como uma casa. Eu não sei aqui, acho que aqui também se usa o termo varanda, né, na casa, né? Mas alpendre é uma palavra muito sofisticada na minha época, né? Varanda, né? A sua casa tem varanda, que é aquela pequena entradinha, né? Puxadinho, e depois vinha a casa. Antigamente, quase toda casa tinha que ter o quê? Uma varanda. Então ele falou assim, na cabeça de Wesley, na sua expressão, que o que ocorre numa conversão na vida da pessoa é igual a casa. A varanda é o quê para ele? É o arrependimento. Eu entro na varanda, significa que eu me arrependi. Aí eu vou abrir a porta da casa. A hora que eu abro a porta da casa, né, o Wesley diz, aí é a fé. Então, eu me arrependo, eu creio, né, eu sinto que esse arrependimento é importante na minha vida. Então, mas é a fé que está dizendo para você que o arrependimento é importante. E todo o interior da casa, para ele, era o quê? A santificação. Então, existe
a fé, existe um arrependimento, a pessoa se arrepende, aí vem a fé, aí vem a santificação. Um princípio que ele procurou estabelecer, porque algumas pessoas... O que é a conversão? Não, a conversão para mim é isso e aquilo. Não, a conversão, primeiro, você tem que se arrepender, né? Você tem que ter fé e você tem que santificar a sua vida. Alguns dão o nome de novo nascimento, regeneração e por aí vai. Então, eu gostaria estou contando esses detalhes, para a gente nos deter um pouquinho na questão da santificação. A Bíblia, o conteúdo bíblico, trata desse assunto para a gente. Porque a santificação vai nos ajudar a entender alguns princípios estabelecidos por Cristo, né? Difícil de nós trabalharmos nos nossos dias de hoje. Então, Jesus fala assim, o que vocês fazerem por um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. Então Jesus padroniza o princípio, né, do Evangelho, o princípio do amor, o princípio da graça. E Jesus, você não pode fazer as coisas só para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe. Jesus universaliza. Agora, para a gente fazer isso, a gente agir dessa forma, a gente tem que ter um conteúdo dentro da gente. E para o Wesley, esse conteúdo era uma vida santificada. Era rígido isso daí. Era muito rígido. Então, o que é a santificação? Viver os ensinos de Cristo. E não é fácil, né? É um desafio. Né? Então, a santificação é um processo constante no conhecimento da graça. Né? E aí o Wesley estabelece um princípio da graça também. Graça curadora, graça restauradora, graça santificadora, graça regeneradora. Então, tudo para ele, o Wesley, era o princípio da graça. Né? Então, é um crescimento constante na graça, no poder e no amor do nosso Deus. Esse princípio tem o seu início lá na nossa chamada o quê? Conversão, que é o arrependimento, você vai crescendo gradativamente. Tanto é que a Bíblia tem uma orientação importante. Crescei no quê? Diz o versículo bíblico. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz assim, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que ofendia, não ofenda mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, é uma exigência da gente levar uma graça, levar uma vida embasada no amor de Cristo. Aí vem aqueles desafios, né? Se alguém te ferir o teu rosto, do lado direito, volta ali também o outro. Vem esses princípios. E para nós cumprirmos esses princípios, devemos ter uma vida santificada, né? Que é o crescimento na graça, no poder e no amor do nosso Deus. Então, a santificação, agindo dessa forma, não é apenas princípio de regras. Faz parte. Né? Não é um princípio de regras ou preceitos. Ela é muito mais, pois nos leva a uma vida de amor a Deus e ao nosso próximo. O que significa princípio de regras?
Então eu vou dizer assim, o irmão ali, ó, você não vai para o céu, viu? Mas fala, por quê? Pastor, é que você está deixando barba. Não é um princípio? Santificação não é isso. Santificação não está dando importância à sua barba, mas o conteúdo do seu coração. Estou achando que eu fico bem com barba? Ó, fico. Não, se não tiver, você tem a liberdade de tirar, ou deixa. Lembra dos nossos antigos avós, aquele baita bigodão, né? Que era a marca registrada, né? Mas depois acabou também, então hoje não se usa mais quase. Então não é um princípio de regras. Eu vou praticar jejum todo dia para santificar a minha vida. Pode até ser, mas o jejum que você faz tem que atingir a sua vida interior, né? O seu coração. Então, uma vida de santidade ocorre dentro, né, e também fora da nossa comunidade. Ou seja, eu posso levar uma vida santificada aqui dentro, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, como também eu vou praticar essa vida de santidade aonde? Lá fora, principalmente. É lá que é o palco da nossa vida. Eu conheci um irmão, ele tinha alguns princípios rígidos com ele. Eu convivi bem com esse irmão, mas ele trabalhava com vendas de sapatos, né? Ele falava assim para mim, pastor, eu tenho que sair de madrugada, para ir lá em tal lugar, levar umas amostras de vendas, para a fiscalização não me pegar. Eu falava para ele, mas meu irmão, e aí, como que fica? Não. Então, a gente procura burlar um pouco essas questões, né, que não diz muito respeito com a vida santificada que a gente tem. Diz a palavra de Deus, a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. O resto vem de uma lei, né? Então, eu posso levar minha vida santificada aqui dentro da igreja, mas não pode ficar só aqui, né? O palco é lá fora. O palco é lá fora. Certa ocasião, fui num caixa, lá em Birigui, fui sacar um dinheiro. A hora que eu cheguei na boca da caixa eletrônica, tinha uma nota de R$10 parada na boca do caixa ali. Acho que a pessoa que foi tirar não pegou, enroscou lá, não sei, né? Eu peguei aquela nota, fui levar para o gerente. O gerente, eu encontrei essa nota na boca do caixa eletrônico, estou devolvendo. Isso aqui não me pertence. Mas nem a mim pertence também. Então, posso deixar aqui com o senhor? Se alguém reclamar, eu devolvo. E deixei a nota em cima da mesa dele. Mas qual foi a tentação? Ficar com a nota. Só eu que vi e tal, né? Então, são esses pequenos princípios que nos ajudam a entender a nossa seriedade na nossa vida, santificação, de testemunho. Eu estava num shopping lá, numa farmácia do shopping que fica perto de casa, e tem um posto, né, da Caixa Econômica Federal. E o senhor, rapaz, foi lá, sacou o dinheiro e foi colocar no bolso, mas ele colocou errado. Eu estava atrás dele, assim, e o pacotinho de dinheiro caiu no chão. Eu peguei o dinheiro, falei assim, olha, o senhor deixou o seu dinheiro cair. Ele botou a mão no bolso, mas como? Meu bolso não está furado. Mas você colocou errado, eu vi que você pensou que colocou no bolso, está aqui o seu dinheiro. Então, acho que Deus nos convida a levar essa questão na seriedade, né?
na nossa vida cristã. Fica quieto, a gente ia criar uma estratégia, a gente cria estratégia, né? A gente cria estratégia. Então, a vida de santidade, ela ocorre dentro e fora da igreja, visando a restauração da imagem de Deus na vida da pessoa. Estou contando esses fatos, mas você pode chegar numa pessoa, conversar com ela, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, né? A minha vida de relacionamento com Deus, ela tem que mostrar para mim que eu tenho que ser diferente. Não, o que adianta eu buscar a presença da graça de Deus, da bênção de Deus na minha vida? Eu tenho que ser diferente. Nós somos a Bíblia não fala que nós somos um vaso, como o oleiro, né? Prepara direitinho esse vaso, assim, para mostrar como que Deus trabalha na vida da gente. Se a gente cai e quebra, aí o oleiro vai lá, restaura. Isso é importante, muito importante na nossa vida. Porque Jesus não foi diferente? Você está curando aqui no sábado, rapaz? Não pode, não. Né? O pessoal criticava. Né? O pessoal não admitia que Jesus estabelecesse uma regra diferente. Né? O mais importante é a cura. O mais importante é a restauração da vida. O mais importante é a pessoa sair pulando de alegria, né? Ou vendo. Não, no sábado você não pode fazer isso. Então, o trabalho de Jesus, ele mostra para nós, né? Procura sensibilizar os nossos corações de que nós temos que ser diferentes nesse mundo. Mas daí vem a grande pergunta: como eu posso ser diferente num mundo tão desastroso como é hoje? Mas antigamente também era assim, né? Também, quantos cristãos foram colocados na cova dos leões e sofreram perseguições? Sim, a gente percebe isso daí, né? Bom, então, a missão nossa de uma vida santificada, o mais importante é que a gente tem que provocar na vida da pessoa uma diferença, através da nossa palavra, das nossas ações. Nós temos que passar segurança. E farei, né? Carcereiro de Filipe lá. O que eu vou fazer agora? Paulo falou: calma. Crê no Senhor Jesus, né? Salvo você. Só crê. Então, o que Paulo fez ali? Passou segurança para a pessoa. Não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Fique tranquilo. A pessoa ia se matar, não ia? Tirou da espada, já queria cortar o pescoço. Ou dar uma cravada na alma. Acho que a nossa vida de santificação tem que, calma, fique tranquilo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nós temos que restaurar a vida da pessoa. É muito importante, né? Alguns conceitos bíblicos que o Wesley deixou como legado para todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Vamos ver qual a compreensão de Wesley, né? Para a gente levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, 43 a 48. Diz assim:
Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, um princípio, né? Amai os vossos inimigos. Mas será que nós estamos dispostos a amar? Como que eu vou amar o meu inimigo? Né? Como que... E a palavra aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus inverte, né? Amai os vossos inimigos. Mas como que eu vou poder amar o meu inimigo? Ah, sim. É expressão. Então, no mundo em que nós vivemos hoje, tirar a vida de fazer tantas coisas, né? Como que eu posso alcançar essa perfeição que Jesus pede aqui? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E tem ocorrido isso, conforme está dizendo nosso irmão ali, né? Dentro da esfera do lar, né? Dentro da esfera do lar. Antigamente, era muito comum, acho que alguns de vocês já vivenciaram isso, né? A saga dos tios, dos primos, né? De repente chegava aquela primaiada dentro de casa, né? Conhecia o primo, conhecia o tio fulano, a tia ciclana, né? Aí a gente ouve hoje, ixi, faz um século que eu não vou visitar minha avó, o avô e a avó, né? E tinha esse lastro, né? Mas hoje mudou tudo, né? O que faz parte do meu cotidiano é outro tipo de pessoas da sociedade. O grau de parentesco hoje tem perdido essa conexão, até entre irmãos, irmãs, etc. E tal. Então, e muitas vezes, até na vida da igreja, por questões tão pequenas, né? Antigamente, eu cantei muito em coral, né? Antigamente se dizia o seguinte, que o diabo entrava na igreja através do coral, né? Porque era muita coisa, muita discussão, canta esse hino, não canta aquele. De repente, porque não fazia a bronca da regente, né? A pessoa saía do coral. E hoje, né? Hoje a gente vê também que o diabo procura infiltrar também, né? Disputa de grupo de louvor dentro da igreja. Como é que é? Bateria, né? Nossa, tá tocando essa bateria muito alta e tal, né? Era. E não podia nem violão na igreja, não podia. Então, a gente tem que, pela santificação, né, procurar superar essas questões, né? Procurar superar essas questões. Porque aí que o diabo aproveita para ele causar o estrago que ele procura causar na vida da gente, né? Lá em Filipenses capítulo 2, vamos aproveitar, já que estamos na escola, né? Também ler mais um texto que o Wesley utilizou bastante, né? Filipenses capítulo 2.
E vamos ver qual é a orientação de Paulo. Filipenses capítulo 2, começando no versículo 5. Veja bem como que Paulo aqui, Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo está convidando aqui, né? Mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele nunca trouxe para si esse, mas ele era o Deus, né? Ele podia dizer, vou tratar vocês no mesmo nível, mesmo. Nós queremos ostentar hoje, mesmo, né? Não. Então, antes, diz o apóstolo Paulo, o que Jesus fez? Isso ele está interpretando, né? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, está dizendo, Jesus se esvaziou, né? Tirou todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. Esvaziou. A gente, muitas vezes, não tem dificuldade de se esvaziar. Nós temos dificuldade. Mas é um processo da gente se santificar, né? Continuando um pouquinho mais, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui a gente vê um ato de abnegação, de renúncia, né? Jesus renunciou. Lá em Mateus capítulo 4, quando ele se prepara para o ministério, ele foi tentado, né? Eu darei para você todos os reinos deste mundo. Pule, né? Pule lá embaixo. Aí vem um anjo e vai segurar você. Não, eu não preciso disso, não. Vai embora, Satanás. Vai embora. Porque hoje o que a gente percebe é isso aí, ostentação, né? Então, abnegação, Jesus se esvazia, né? E como que nós podemos levar uma vida de santificada nesse mundo de tanta ostentação, de tanta... Né? Tem um supermercado lá onde eu moro, o que ele gasta de propaganda na TV para mostrar os seus produtos é impressionante. E aquilo fica batendo na cabeça da gente, né? Repetitivo. Só para dizer, não, nós somos os melhores supermercados, nós temos os melhores preços. Não, se chegar lá, né? Muitas vezes o que eles colocam na propaganda é produto que a gente não compra, né? Mas atrai. Eu vou lá porque lá está vendendo. Mas você vai comparar preço e tudo é meio praticamente com raríssimas exceções. Então, nós vemos aqui, né? Paulo está dizendo, Jesus não teve interesse, ele se desinteressou por essas coisas que não produz muita eficácia na nossa vida. Mas nós continuamos buscando, né? É tão interessante isso, nada contra, mas se eu tenho um carro 2000, a propaganda vem, fala os amigos, não, compra você está com esse carro 2000? Não, compra um 2015, eu compro um carro 2015, não, compra um 2020, então a gente vai, é coisa natural, faz parte do ser humano. Então a gente percebe que nós vivemos muito refém dessas questões, né?
É natural. O nosso imaginário trabalha muito rápido mesmo. E muito do nosso imaginário compra a ideia na hora. É como se fisgar um peixe, fisgou, pronto, acabou, né? Tá pego, é difícil o peixe escapar, né? Mas o nosso imaginário é a mesma coisa. Se alguém, um supermercado aqui de Goiânia, fala assim, amanhã estaremos liquidando. Tá, você vai ver lá, porque tá cheio de gente lá. O arroz que custa R$20 vai ser vendido a 8, 10. Então, nossa, eu vou lá comprar arroz mais barato. Mas Jesus, na proposta dele, quando ele envia os 70 discípulos, o que ele fala? Não leve alforge. Mas que proposta de Jesus, eu não levar alforge? Não leve isso, não leve aquilo, né? E tal. Isso é incompatível para os nossos dias, né? Incompatível para os nossos dias, mas está aqui na palavra de Deus. Muito bem. Então, a santificação é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele tem que nos santificar, vou deixar outro consolador para vocês. Ele vai dizer tudo a meu respeito, vai me acompanhar. Então, a ação do Espírito Santo atua em todos os aspectos do processo da redenção humana. A natureza, o reconhecimento, a consciência da nossa natureza pecaminosa, o meu autoconhecimento é em grande parte, né, obra do Espírito Santo. Porque eu posso dizer, né, eu vou deixar de fazer isso. Eu tenho essa condição. Mas quando o Espírito Santo atua em nós, ele nos ajuda a entender muito mais o que significa eu viver de acordo com a vontade de Deus. O que significa, né, o Luiz, por exemplo, colocar a mão no bolso e dar R$10 de ajuda para uma pessoa, ou comprar um pacote de arroz para uma pessoa, ou orar com uma pessoa por telefone, né? Significa que o Espírito Santo está movendo a nossa vida, né? É o Espírito Santo que testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Diz Paulo lá, né? Nosso espírito testemunha com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu reconheço, eu sou um filho de Deus, Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me cura, Ele caminha comigo. É o reconhecimento, é a certeza de que Deus está presente na nossa vida. Eu não vou dizer assim, né? Eu vou ser salvo. Alguma coisa tem que dizer dentro do meu coração que eu vou alcançar a salvação. Porque pela minha natureza humana eu não tenho essa condição. Difícil chegar a essa conclusão, né? Então, e andando não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Paulo fala, né? Não andeis de acordo com as orientações da carne. Mas carne não significa a massa, né? Carne para o apóstolo Paulo tem duas palavras, né? Soma, em grego, é corpo. Daí, somatologia. E carne é sarx, né? Significa, segundo a carne, segundo os meus pensamentos. Não andeis de acordo com os seus pensamentos. E muitas vezes os nossos pensamentos nos guiam por caminhos tortuosos, né? Para decidir somente de acordo. Então, não andeis segundo os pensamentos da carne. E a concupiscência, a mentira. Então, tudo aquilo que move o meu, mas andeis segundo
o Espírito, né? Que vai... Não sei se já ocorreu com vocês, isso deve ter ocorrido, né? Vocês querem, vai tomar uma decisão, de repente, espera lá. Será que essa decisão eu vou tomar é legal? Ela é importante na vida, né? E assim, o Wesley trabalhava muito essa questão, né? Que devemos procurar andar de acordo com como Cristo andou. É difícil? É. É desafiador? É. Mas no mundo tereis aflições. Porém, eu venci o mundo. Então, a nossa santificação é um processo de aperfeiçoamento da vida cristã. A necessidade de nós crermos em Cristo, obter o perdão dos nossos pecados, né? E daí nós caminharmos de acordo com Cristo andou. Qual o nosso modelo? O nosso modelo na nossa vida cristã não poderia ser outro a não ser Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo, né? Que sensibiliza os nossos corações, que mexe conosco. E o disco não quis ficar no lugar. Bom, então o nosso modelo é Cristo, o qual, por sua vez, foi a mais perfeita revelação de Deus, conforme diz Paulo: adquirir a mente de Cristo, andar como Cristo andou. Ainda mais, este aperfeiçoar esteja embasado no amor, que vos ameis uns aos outros como eu amei. É o grande desafio da nossa santificação. Grande. Andar como Cristo andou, né? E amar como Ele nos amou. Como é difícil hoje a gente colocar a prática do amor no nosso caminhar, né? Mas é uma exigência cristã. Jesus, quando estava lá e viu aquela mulher colocar a moedinha, né? Aquela mulher ali, ela está doando muito mais do que todos, né? Porque aquele que doava o dinheiro, ele colocava o ouvido assim perto para ouvir o barulho, né? Para dizer assim, ó, eu estou doando a oferta aqui. Ela colocou lá a oferta dela e saiu. Não esperou o barulho da oferta. Então, a simplicidade, né? O amor de Deus. O amor eu me lembro dos meus pais, né? Quando eles iam dar o dízimo, né? Meus pais sempre nos ensinou isso. Eles falavam assim: aqui é o dinheiro do aluguel, aqui é o dinheiro não da energia, dinheiro da luz, né? Falava o Senhor da luz. Esse aqui é o nosso dízimo. Não fazia muito barulho. Minha mãe ia lá, ou meu pai colocava a oferta lá, e aquela oferta eu tenho certeza que era abençoada. Não importa o valor. Quem pode dar 1.000, dê 1.000, quem pode dar 10.000, mas quem pode dar só R$5, dê os R$5. Porque eu entendo que a oferta não é uma barganha com Deus, nada disso. Mas é o reconhecimento das bênçãos que Deus tem proporcionado à vida da gente. Oferta para mim é isso. Muito obrigado a Deus pelo meu trabalho, pelo tanto que eu ganho. Muito obrigado. Acho que é bem por aí. Então, esse processo leva à pureza de coração. Leva a pureza de coração. Tem uma senhora da igreja que a gente frequenta, ela tem um filho que tem um processo degenerativo. Já está com 20 anos, anda na cadeira de roda. Então, de vez em quando nosso filho fala assim: o pai, eu tenho umas camisetas que
não está servindo mais. Leva lá para aquele menino lá. Né? Por que ficar... Então a gente pega aquelas camisetas, lava, passa. Né? Eu não admito levar uma roupa para uma família que não esteja lavada, não esteja passada. Né? A gente lava, passa, dobra e leva lá para o Alain. A Denise fala assim: ô bispo, que bom, senhor. Eu já vi o Alain lá com as camisetas que a gente leva para ele lá. Uma coisa tão simples isso daí, né? Coisa tão simples. E me leva a ter um coração mais sensível. Eu reconheço que Deus proporciona tantas coisas boas para a gente. Vamos caminhar nessa direção. Né? Então, nos leva à pureza de coração, conforme diz o texto, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós temos que ter o coração puro, pureza de coração. Está fora de moda hoje, né? Porque nós estamos muito individualizados, né? A vida da sociedade hoje leva a gente a ser muito individualizado. Eu lembro uma vez que eu ouvi de um casal, foi interessante, ouvi de um casal que ele diz o seguinte: hoje eu vou fazer um churrasco lá em casa. Eu disse, então você vai reunir bastante amigos. Não, churrasco vai ser para mim e para minha mulher. Então, essas pequenas células que nós criamos, né? Vai ser para mim e para minha esposa. Ele vai acender uma churrasqueira, tudo bem, cada um age conforme quer, né? Eu estou apenas ilustrando. Nós estamos tão individualizados. Convida o vizinho ali, né? Vem participar com a gente aqui. Igual ontem aqui, né? A gente reunida aí com os pastores e tal. E conversa, e bate um papo. Se não quiser, eu vou fazer um churrasco em casa, mas você vai trazer a sobremesa. Traz a sobremesa, tá bom? É um momento comunitário, né? É um momento comunitário. Isso nos leva... Porque a sociedade hoje, ela é muito celular. Né? Ela é muito celular. E a gente tem até medo de convidar o vizinho, né? Olha, eu quero fazer um almoço, vocês querem? O medo da gente é receber um não, né? Por causa dessa individualidade que a gente vive na sociedade. Então, este processo nos leva à pureza de coração, sem a qual ninguém verá a Deus. Este é o nosso desafio através da santificação. Buscar o aperfeiçoamento das nossas ações. Aí entra, né? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aperfeiçoar as nossas ações. As nossas ações ainda falam muito alto. Né? As nossas ações falam, elas comunicam. A gente pensa que não, né? A gente comunica pelo olhar, né? Pelo sorriso, né? A gente comunica através dos nossos gestos. Comunica, né? Então, e por último, estou tomando muito tempo, a santificação implica em produzir frutos. E eu creio que nós estamos produzindo poucos frutos hoje, né? Muito pouco fruto. Muito pouco fruto, né? Deve haver um equilíbrio entre fé e obras. Eu tenho que crer nas minhas ações. Tenho que crer. O gesto da mulher lá que me recebeu na porta do templo na escola dominical. Produziu um efeito tão significativo para mim que nunca mais eu deixei a escola dominical. Fruto que foi produzido. Jesus diz, fazendo a comparação da videira e os seus frutos, né?
quem permanece em mim, o que diz Jesus? Dará muitos frutos. Muitos frutos. Quem permanece em mim. Então significa que nós nunca devemos abandonar os ensinos, o amor de Cristo em nossos corações. Aquele ramo que não produz fruto é cortado, é colocado lá fora e põe fogo, né? E vai ser queimado. Então, acho que o mais importante na nossa vida de santificação é permanecer com a presença, é sentir a presença de Cristo em nossas vidas. Aí Jesus fala, né? Lá, eu designei vocês para quê? Para que vades e produza muito. Então, quando Jesus nos designa, nos envia, é para que nós produzamos frutos. Que saltem o quê? Desta vida, essa vida terrena aqui, para a vida eterna. Então, de certa forma, nós temos que produzir frutos. Seja ele o fruto que for, né? Hoje tem aquela frutinha vermelha, como chama? Vende, que produz vitamina C, acerola. É tão pequenininha, né? Mas o pessoal fala que ela tem uma vitamina. Comparando com um abacate, né? Ou com um mamão, ou com a laranja, ela é pequenininha, né? Mas ela tem o seu valor também. É laranja, uma acerola. Então o fruto ele é produzido de diversas maneiras. Eu visitava uma igreja quando eu estava no episcopado, uma igreja pequena e uma cidade pequena também, mas fui lá visitar, o pastor nos convidou para um evento e fiquei numa pensão, numa igreja, né? Não tinha hotel, uma pensãozinha lá. Aí eu estava com o tesoureiro da região. Ele também foi para me fazer companhia. Aí fomos num supermercado pequenininho e chegamos naquele, fomos comprar um pacote de bolacha que não tinha nada para comer e nós chegamos com, vamos tomar um café, vamos comprar uma bolacha. Fomos no mercado comprar uma bolacha. Não tinha no restaurante. Aí, cidade pequena. Dentro do supermercado tinha uma senhora, uma criança no colo e com outra agarrada na saia, pequenininha andando, chorando. Eu falei assim, essa menina está com fome. Comprei um pacote de bolacha, mais um pacote, tinha comprado um para nós, e dei para aquela, dei essa bolacha para a criança. Eu abri o pacote de bolacha e a mãe foi dando bolacha àquela criança comendo. Estava com fome. Estava com fome a criança. Um pacote de bolacha. Então você pode produzir frutos, produzir um fruto na vida daquela criança, né? Eu percebi que aquela senhora pobrezinha, andando com um chinelo, era uma cidade que tinha pouco asfalto. Então, o que depende, talvez um pacote de bolacha, naquela época paguei lá, sei lá, 50 centavos, hoje está R$2, né? Mas que foi um fruto que produziu na vida daquela criança. Então, a palavra diz assim, eu designei vocês, eu chamei vocês, eu convidei vocês para que vocês saiam, vades, né, e produzem frutos. Então o fruto pode ser uma palavra, um cântico, uma oração, uma ação, mas qualquer tipo de ação. Deus está abençoando aquela ação, mas nós temos que produzir alguma coisa, né? Produzir alguma coisa. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro, lá em Presidente Prudente, eu era adolescente, minha mãe falava assim, ela fazia um bolo de fubá. Minha mãe era mineira. Então ela picava aquele bolo até na metade. Leva esse pedaço lá para a dona Sebastiana. Eu levava lá. Aí, leva esse pedaço aqui para a dona Mãe. Então eu ficava entregando o bolo no quarteirão todo lá, né?
E tinha um vizinho que era japonês, família japonesa. Recebia de volta. De repente, a família japonesa, eu lembro até do nome, é manju, que era aquele negócio feito com feijão que eles falam, né? Chegava lá um pratinho junto, fulano, não lembro mais do nome da família, chegava lá a filha dela com aquele pratinho, entregando para casa. Então, era tão gostoso isso, né? Mas é um fruto, o fruto da o que era isso? O fruto da amizade que a gente tinha, partilha, são detalhes que hoje a gente não pratica mais por N razões. Acho que a sociedade foi envolvendo na nossa vida e foi minando essas ações fraternais que a gente tinha. Nós temos uma vizinha que esse é o problema, no condomínio também que a gente mora, muito reservado, percebe? A gente se reserva muito, né? Muito reservado. Mas, de repente, chega lá na portaria, Bispo João, tem um bispo aqui no condomínio, né? Tem um bispo aqui e tal, mas a gente fica nada. E a vizinha perdeu o esposo com Covid, e a gente, um dia que ela estava tirando o carro, nós fomos cumprimentá-la, olha, estamos sabendo do esposo e tal. Aí ela contou, através desse contato, a gente foi se interagindo. Mas sempre a gente vê a hora que ela está saindo de carro. Aí eu falei assim, Neuza, bom dia, como você está? Tudo bem? E aí, tudo bem? Começamos a conversar, eu falei para ela, nós estamos indo, vamos dar uma saída, vamos ficar 3 dias fora. De repente ela falou assim, o senhor quer que eu cuide de alguma coisa para o senhor na casa aí? Aí a Eunice aproveitou, não, tem uns vasos de flor lá, dá para você vir colocar água, a gente não fecha o portão, o condomínio é tudo aberto, pelo menos lá em casa, né? Não tem muro, não tem nada, só tem um muro de divisa, mas na frente é tudo aberto. Pode deixar. Então daí está nascendo uma amizade. Aí a Eunice falou assim, qualquer dia vocês vão conosco lá no sítio, vamos fazer uma canjica, no fogão a lenha e tal, deixa eu voltar dessa viagem. Então, o fruto é pela amizade, pela fraternidade, pelo relacionamento, pelo contato. De repente aparece um convite, né? Vai ter um culto aqui, no aniversário da Eunice, faz um culto lá em casa, no meu aniversário, faz um culto. Nós vamos chamar a Neuza, porque nós já estamos tendo contato com ela. Então, a santificação produz esse tipo de fruto. Pode ser pequenininho, igual uma acerola, né? Mas que vai gerar outros pés de acerola, né? Então, os historiadores da Igreja Metodista dizem que o Wesley estabeleceu as obras de piedade e as obras de misericórdia, né? Então, as obras de piedade é esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso próximo, né? E as obras de misericórdia, e as obras de piedade, o nosso relacionamento com o nosso Pai, que nos produz esse aspecto da vida cristã. O que eu gostaria de deixar com os irmãos aqui nesta manhã é que na nossa vida de santificação nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar de fazer a nossa parte. Seja ela qual for. Eu lembro de uma senhora na igreja, a única coisa que ela falava assim, pastor, não me chame para fazer oração. Eu tenho dificuldade. Eu respeitei essa dificuldade dela, né? Acontece isso, né? Mas quando ela chegava na igreja, tinha um vaso no púlpito, né? Aí ela chegava lá, a hora que ela colocava a mão naquele vaso, flor, ou seja, qualquer tipo de flor, o toque que ela dava naquele vaso mudava tudo. É o que ela sabia fazer. Então a gente respeitava aquele toque. Tem irmãs que gostam de ir para a cozinha, por exemplo.
Ó, eu não sei mexer em ornamentação, mas eu sei trabalhar na cozinha. Vai trabalhar na cozinha. Ou, enfim, é que a gente descubra através da santificação o que é que Deus espera de cada um de nós. E seja, lá na igreja onde a gente frequenta, a igreja é pequena, né? Tinha uma senhora que ela falava assim: olha, bispo, eu não perco a oportunidade. A hora que eu sento ao lado de uma pessoa no ônibus, eu já começo a falar do evangelho para ela. Mas ela sabia fazer isso. Ela entrava na vida da pessoa de uma certa forma que a pessoa ficava interessada. Era o dom dela. E saía distribuindo o cenáculo para todo mundo lá na rua. O cenáculo que ela já lia, distribuía o cenáculo e tal. É o que ela sabia fazer. Era o toque da graça na vida dela. Para mim, uma mulher santa. Então, cada um de nós temos que exercitar a nossa santificação através daquilo que Deus colocou em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Querido Pai Celestial, nós damos-te graças pelo dom da vida. Esta vida maravilhosa que nos foi legada através do amor, do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que em nosso caminhar de fé, em nossos lares, no templo, na igreja, andando pelas ruas, no nosso viver diário, que nós possamos lembrar da grande responsabilidade que temos de levarmos uma vida santificada, através das nossas expressões, através das nossas verbalizações, através das nossas atitudes. Ó Deus, que Tu estejas conosco, orientando e fortalecendo a nossa vida espiritual. E que os frutos, ó Deus, que podemos produzir, sejam frutos oriundos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Abençoa essa escola dominical, abençoa esta igreja, abençoa todos que congregam, que participam. Permita, ó Deus, que a Tua igreja continue firme, inabalável, perseverantes na obra do Senhor. Sabendo, ó Deus, que o trabalho que está sendo realizado não é um trabalho infrutífero, mas um trabalho embasado no amor e na presença de Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Fica conosco, abençoa-nos, leva-nos em paz, e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo permaneça conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.